Olá pessoal, eu sou a Tamires Garcia e bem-vindos ao canal Pod Flu. Foi anunciado nesta quinta-feira o título do próximo filme da sequência da franquia de Animais Fantásticos e Onde Habitam. Animais Fantásticos, : Os Crimes de Grindelwald, The Crimes of Grindelwald em inglês. Com esse anúncio, uma discussão que já acontecia no fandom de Harry Potter há muito tempo voltou à tona, considerando que o personagem título do próximo filme será o Grindelwald e considerando que Grindelwald será interpretado por Johnny Depp. Muita gente que já estava há muito tempo descontente com a presença dele no fandom resolveu se pronunciar. E ontem a internet quebrou com muita gente manifestando seu descontentamento com o Johnny Depp na história. Como na quinta-feira mesmo eu já fiz uma live no canal Sonserina, que eu posso deixar o link aqui para vocês entrarem e acessarem, falando com as meninas do Sonserina, a Lari e a Nath do Fanatic, sobre o que a gente achou sobre o título, impressões do anúncio da Warner. Eu não vou entrar então nesses detalhes, porque eu acho melhor vocês verem essa live, que tá um pouquinho longa, né, porque é uma live, mas tem tudo isso com uma discussão bem detalhada. Hoje eu vou me focar especificamente em falar sobre a questão do Johnny Depp, porque eu, como uma produtora de conteúdo sobre Harry Potter e declaradamente feminista, acho que eu não posso deixar de me posicionar sobre esse assunto essa semana aqui no canal. Então vamos lá? Lumos! Pra quem tá estranhando muito que o mimimi do ano passado voltou, agora só porque saiu o título vocês estão falando sobre isso, é bom deixar bastante claro que esse assunto nunca parou entre as pessoas que realmente não queriam Johnny Depp na franquia. Inclusive, se você pegar os tweets da J.K. Rowling, eu acho que todos têm algum reply falando tire o Depp de Animais Fantásticos. Em algum contexto, nada a ver, mas as pessoas não pararam de falar sobre isso. O assunto realmente pipocou nessa quinta-feira por uma questão muito simples. O Depp é o personagem título do próximo filme da franquia, o que quer dizer que ele vai ter muito destaque. Não que isso já não fosse previsto, porque a gente já esperava que o próprio Grindelwald seria o maior vilão mesmo da franquia, e portanto a gente esperava que o personagem dele fosse ganhar algum destaque. Mas o nome dele tá lá, a foto dele tá lá, e a presença dele ali, nessa informação que era tão importante para os fãs e que ia deixar a gente tão empolgado, ela perdeu um pouco dessa empolgação quando a gente relacionou com a imagem dele. De toda maneira, meu posicionamento sobre isso ele é muito menos categórico do que talvez vocês esperem, como feminista. Eu tava com muito receio até de gravar esse vídeo, de falar sobre esse assunto. Há bastante tempo eu tentei não me posicionar sobre isso nas redes sociais, por uma dúvida mesmo que eu tenho sobre o tema como um todo na minha cabeça. E como chegou o momento e como eu acho importante que essa discussão esteja em pauta, eu vou expor pra vocês aqui essas dúvidas. E eu sou uma pessoa que eu preciso trabalhar a linha de raciocínio, gente, eu não sou objetiva, eu sou professora, eu ensino as coisas pras pessoas com detalhes. Então eu peço que vocês assistam até o final antes de me atirarem pedras, porque eu sei que pessoas mais combativas sobre o tema vão discordar de mim. Eu sei que pessoas que querem Johnny Depp na franquia vão discordar de mim. Então entendam o que eu quero falar antes de vir me odiar nos comentários, tá bom? Apesar de achar que sim, é um erro e é uma tristeza, eu não vou nem falar sobre posicionamento político falando de afetivo mesmo, é triste que uma pessoa que é um agressor esteja se tornando parte do universo Harry Potter. Apesar disso, eu não gosto e eu não apoio e eu nunca, jamais vou me posicionar politicamente a favor de violência. Então, qualquer posicionamento na internet que eu veja que gere... A internet é um lugar meio sombrio, né, em que as pessoas elas destilam ódio de maneira pouquíssimo saudável e a tendência a esse ódio crescer é muito grande. Então, eu acho que alimentar esse tipo de linchamento virtual é muito perigoso e eu nunca gostei de compactuar com isso de nenhum dos lados, seja do lado que eu concordo, seja do lado que eu discordo. De fato, por mais que o Depp tenha cometido erros, sim, ele agrediu a ex-esposa, sim. Se vocês procurarem links sobre os assuntos, eu posso deixar aqui embaixo, porque eu pesquisei antes de fazer esse vídeo. A justiça considerou que as provas da Amber eram efetivamente concretas, então por mais que vocês não queiram acreditar na Amber, vocês podem acreditar na justiça. E se vocês não quiserem acreditar na justiça, vocês podem acreditar em outros homens, porque os ex-agentes do Depp confirmaram que as agressões aconteceram e eles trataram de encobertá-las. Apesar disso, eu nunca apoiei, voltando à minha
a minha ideologia e as minhas crises. Eu nunca apoiei, de fato, esse tipo de linchamento. As pessoas, sabe, tem momentos errados na vida, gente. Tem momentos que a gente tá mal, que a gente não tá estável emocionalmente, que a gente comete erros. Eu, por exemplo, já cometi erros que eu não gostaria que me condenassem pra minha vida inteira. Então eu acho que eu não tô na posição de julgar absolutamente ninguém que tenha cometido erros também. E daí parte então a minha dificuldade de tomar um posicionamento mais firme sobre isso, porque apesar de eu achar que ele realmente cometeu esses erros, eu também acho que ele não mereça perder a carreira inteira dele por causa disso. Além disso, em se tratando de uma questão de padrões duplos, né, double standards em inglês que a gente fala, essas posturas elas têm sido tomadas em resposta às posturas que são tomadas quanto às mulheres quando elas denunciam algum tipo de abuso. Então se a mulher falou, ok, um cara abusou de mim, vão falar, ah, mas você tem certeza disso, menina? Pense bem, pense bem. Então tem sempre uma tendência a duvidar do que a mulher tá falando, e eu acho que isso é até mais forte em casos de agressão que vão a público, né? Que a mulher é interesseira, tá querendo dinheiro, tá querendo aparecer. A mulher, ela sempre tem a carreira prejudicada. A mulher, quando comete crimes, ela paga por esses crimes com a carreira dela. Winona Ryder está aí pra provar que ela perdeu a carreira dela praticamente depois que ela teve realmente problemas emocionais, problemas com drogas, roubou coisas, enfim. Cometeu um crime, sim, foi punida por isso, com a carreira dela. A Kesha denunciou o produtor dela e ela retirou as queixas por conta da carreira dela, para que ela não perdesse a carreira dela. Então a mulher ela é colocada muito diferente do homem. Quando tem uma denúncia contra o homem, aí é inocente até que se prove o contrário, vamos averiguar, vamos ver, ele pode estar falando a verdade, ele pode estar sendo honesto. A mulher ela pode estar sendo desonesta, o homem sempre pode estar sendo honesto. Eu acho que a diferença lexical aí faz muita diferença. Em todo caso, eu também acho que não adianta a gente nivelar o tratamento dessa diferença de padrões, desses double standards, por baixo. Eu não sou a favor de que Kesha ou de que Winona percam as carreiras delas. Eu sou a favor de que elas não percam, de que elas sejam tratadas como inocentes até que se prove o contrário também. E não que os homens precisem perder as deles, vocês entendem? Isso eu não tô falando do Depp. Tá, eu tô falando sobre o que eu penso sobre a vida. Então, quando eu vou aplicar isso a esse caso, ele se torna muito complexo pra mim. E é por isso que eu tive muitas dúvidas, e é por isso que eu quis gravar esse vídeo até, pra expor um pouco dessas dúvidas pra vocês. Que eu imagino que às vezes alguém aí também esteja passando por essas dúvidas. Queria falar o que eu concluí sobre isso. Existe uma coisa muito importante que precisa acontecer quando alguém comete um erro. Como eu também não acredito na impunidade, quando alguém comete um erro não adianta a gente passar a mão na cabeça da pessoa e dizer, ai não, eu tenho esperança de que essa pessoa vai melhorar. A pessoa precisa realmente se retratar, ela precisa realmente demonstrar que aquele erro ensinou para ela como seria a maneira mais adequada de agir, como seria melhor com o outro, principalmente, agir. O Depp não apenas cometeu esses erros, como ele tentou encobertar, como os agentes denunciaram, como os prints de conversa dela denunciaram. Ele pedia desculpa num dos prints pelos chutes que ele deu nela, ou seja, ele foi bem agressivo mesmo. Ele não veio a público se retratar sobre isso. Foi condenado a pagar uma indenização para ela, sim. Não sei vocês, mas eu acredito que a violência física e psicológica ela não se recupera só financeiramente, né? Então faltou na postura dele assumir esse erro. Faltou na postura dele demonstrar que ele realmente aprendeu que não é bacana bater na esposa. Pelo que se sabe, ele continuou sendo a pessoa que ele sempre foi, ele continuou tendo os empregos que ele sempre teve, então não veio nenhuma lição sobre isso pro Depp, publicamente. E é por isso que, por mais que eu ache que uma pessoa não precisa perder uma carreira inteira se ela cometer um erro que ela se arrepende, eu acho que inicialmente a pessoa precisa se arrepender, ela precisa entender que ela fez algo de errado. Ele precisa saber, ele precisa admitir que ele foi um agressor para que a gente possa, ok, vamos tentar dar uma segunda chance para esse cara. Uma pessoa ganha uma segunda chance quando ela, percebe que perdeu a primeira. Se ela não perceber, se ela continuar recebendo filme, se ela continuar recebendo milhões de dinheiros para fazer as coisas que ela tá fazendo, ela não vai perceber, ela vai achar, gente, behaviorismo. Se o comportamento é reforçado, a pessoa continua se comportando daquele jeito. E é por isso que eu não queria que uma história, que é um universo, que é o universo de Harry Potter, do qual eu me sinto parte muito mais do que simplesmente espectadora, eu realmente me sinto integrante desse universo. Eu acho que esse universo deveria realmente pesar essas questões antes de dar essa segunda chance para ele. Antes de acolhê-lo nesse universo que é tão nosso e é tão parte integrante da nossa vida como fãs de Harry Potter, realmente pesar
entender quem é essa pessoa que está entrando e falar, queremos um agressor protagonizando um filme a respeito de tolerância? Tudo bem que ele vai ser o vilão e de fato a única vantagem dele estar no filme vai ser ver o Jude Law quebrando a cara dele em algum momento, serei muito feliz. De toda maneira, ele tá lá e ele é um ator, ele não é o Grindelwald, né? Então, saber que ele representa algo que se assemelha à figura do Grindelwald na vida real também é muito triste. Então, o que eu queria passar para as pessoas que tentam realmente separar o ator, né, o homem da obra, as pessoas que realmente, como eu, tentam pesar questões de linchamento, de condenação virtual de alguém, tentam realmente não incitar o ódio, como eu, queria que essas pessoas pensassem um pouco se elas realmente estão separando o homem da obra e também separando a mulher da obra. Queria que essas pessoas realmente pesassem se vocês não estão fazendo isso com um pouquinho mais de ênfase do que vocês fariam se fosse uma mulher. Se fosse uma mulher que cometeu um crime, se fosse uma mulher que se equivocou, que cometeu um erro e que precisa se redimir desse erro, precisa pagar por esse erro e não necessariamente precisa perder a vida inteira por causa disso. Uma mulher, por exemplo, que queira aparecer, é uma mulher que está cometendo um erro. Você olha ela do mesmo jeito do que o agressor? Se uma mulher realmente mentir sobre uma agressão para aparecer, ela não está também cometendo um erro? Ela também não está numa posição de fragilidade emocional ou qualquer coisa e ela também não merece perdão? Não merece que seja separado isso da vida profissional dela? Se você está usando esse parâmetro para pesar o Depp e não está usando esse parâmetro para pesar uma mulher, você está desnivelando. Você está sendo, sim, parte de um sistema patriarcal. Você está contribuindo com a opressão das mulheres na sociedade. Infelizmente, depois do anúncio de quinta-feira, eu não acredito mesmo que o Depp vai sair da franquia. Eu acho que ele está firme e forte lá e que a Warner não vai tirar ele de lá. Por questões contratuais, por questões de que gostam dele, eu não sei porquê, com essa repercussão toda que tá tendo, a Warner não se posicionou, ainda mais com essa leva de denúncias de assédio que estão saindo sobre homens, né, na grande mídia hollywoodiana. Não acho que é interessante até comercialmente para a Warner perder a chance de se posicionar a respeito disso no mercado, mas de toda maneira, com esse anúncio e com as gravações já tão longe, eu acho realmente que o Depp vai continuar em Animais Fantásticos pelos próximos 4 filmes que a gente vai ver lançados. Apesar disso, isso não significa que nós, como mulheres, como pessoas que têm voz dentro desse universo, não podemos nos posicionar sobre isso. O fato de que a gente não vai mudar o fato do Depp estar lá, não quer dizer que a gente não possa abrir os olhos das pessoas sobre questões a respeito de agressão, sobre questões a respeito de como o mercado trata os homens agressores, sobre o fato, por exemplo, de pessoas estarem tirando foto com o goleiro Bruno, as pessoas tratarem realmente diferente um agressor, um homem que errou, de uma mulher que errou, sobre vocês não terem noção do que vocês estão fazendo em termos de tratamento diferente. Então, ok, o Depp vai estar lá, ok, eu não quero, eu não concordo. E pra quem acha que se você não concorda com o fato do Depp estar lá, simplesmente não assista, querido, me aguenta aqui. Você vai me aguentar aqui sim. Eu sou fã de Harry Potter. Harry Potter é uma história que acompanhou a minha vida inteira, construiu a minha identidade. É uma história que eu amo até hoje, que eu me aprofundo até hoje e que eu tenho profunda propriedade de dizer que eu estou inserida nesse universo. Depp não vai me tirar dele. Depp não vai me tirar desse universo. Eu prefiro continuar aqui dizendo que eu me posiciono contra ele estar aqui, mas eu não vou tirar o meu pé daqui. Eu não vou tirar o meu pé desse universo por causa dele. E uma coisa que é importante enfatizar também, que a gente também comentou na live, mas eu quero falar por cima porque eu acho realmente importante, é sobre a J.K. Rowling. A gente conversou um pouquinho lá sobre o posicionamento ou não posicionamento dela a respeito do assunto. A discussão tá bem interessante, se vocês acessarem vocês vão ver com detalhes. Mas o que eu quero deixar aqui de mensagem nesse vídeo também é a respeito do fato de que a gente está transferindo a culpa, que é da Warner, de ter mantido o Johnny Depp nesse universo e a responsabilidade que é da Warner de se posicionar a respeito dessas questões de agressão e de violência contra a mulher, violência de gênero, tirando a culpa que é da Warner sobre isso e depositando na J.K. Rowling. Ela é sim responsável criativa por esse universo, mas eu acredito que apesar de ser responsável por isso, ela não necessariamente tem o poder que a gente espera que ela tenha de realmente tirar o Depp de lá por favor, se vocês estão revoltadíssimas com o fato de um agressor
que cometeu um crime de gênero contra a mulher estar na franquia, não transfiram o ódio de vocês sobre isso para outra mulher, para J.K. Rowling. Pensem um pouco sobre essa transferência que é relevante para nós. Embora eu acredite realmente que não dá pra gente julgar e condenar uma pessoa por qualquer erro que ela tenha cometido, a gente não pode também continuar com essa atitude social de tipo, ai, tadinho, ele bateu nela, né? Acontece. Gente, não acontece. Não é assim uma fatalidade do destino. Ele fez, ele levantou a mão pra ela e ele fez propositalmente. Não dá mais pra gente continuar perdoando esse tipo de erro com o silêncio. A gente pode perdoar a partir das ações, a partir da atitude da pessoa com relação a esse erro. Mas se você, como eu, tem essa dúvida de, eu não sei se eu posso julgá-lo ou não, não julgue-o. Simplesmente passe a olhar para as mulheres que fazem esse tipo de denúncia do mesmo jeito que você olha para o Depp. Para as mulheres que têm atitudes às vezes impensadas, às vezes cometem erros mesmo, não com aquele olhar de, ai, olha que louca, ai, que histérica, essa mulher não tem controle. Olhem para ela do jeito que vocês estão olhando para o Depp. Olhem para ela como, ai, poxa vida, ela pode estar passando por um momento difícil, ela pode estar com um emocional abalado. Olhem para Rowling, como ela pode estar se sentindo agora, como uma mulher que foi agredida, não podendo se pronunciar a respeito do assunto. Olhem para as mulheres do jeito que vocês olhem para os homens. Olham para os homens. Perdoar não significa aceitar, não significa tomar como ok, como natural, não significa naturalizar a violência contra as mulheres. Esse é o ponto. Enfim, eu acho que eu já falei bastante, eu acho que deu para vocês entenderem o que eu quero dizer. É importante, como eu disse, que por mais que a gente saiba que provavelmente a Warner a esse ponto não vai mais voltar atrás, que isso não diminui a importância de trazer esse assunto à tona, isso não diminui a importância de falar a respeito de violência de gênero. E por mais que você queira perdoar o Depp, por mais que você queira perdoar o goleiro Bruno, você queira perdoar homens que foram cretinos, não aceite, não naturalize o que eles fizeram. Um agressor, ele não é um monstro, ele não vai estar heterocrômico, vestido de supla. Um agressor, ele vai estar do lado da sua casa, vestido de terno e gravata, falando bom dia pra você no elevador. Tirem da cabeça essa ideia de que um agressor é uma pessoa que não pode ser amável, que você não pode olhar na tela da TV e falar, nossa, que ator legal. Tirem, desmistifiquem isso. E me entristece muito que tudo isso, toda essa carga negativa esteja adentrando o nosso universo amado de Harry Potter. Eu acho que é por isso, mais do que por qualquer coisa, que eu sou contra Depp na franquia de Animais Fantásticos. Mas enfim, era isso que eu tinha a dizer sobre esse assunto. Vocês concordando, discordando de mim, espero que tenham entendido o meu ponto. E comentem aqui o que vocês acham sobre esse assunto. Por favor, sem ódio. Não tenho muita paciência para ódio. Como eu disse, eu tento ser o mais sensata possível a respeito desse tipo de coisa e eu espero isso de vocês também sobre esse tema. E é isso. Um beijo pra vocês. Nox.